O primeiro turno da eleição presidencial foi o evento com o maior número de mensagens postadas no Twitter dos últimos anos. A rede social registrou no fim de semana da eleição quase 9 milhões de referências aos candidatos. E no universo da internet, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad foram o centro da discussão. O debate acalorado continua agora nas ruas, nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais. A polarização nas eleições é o tema do nosso programa de hoje. Quem vai conversar conosco sobre o assunto é Wagner Parente, CEO da consultoria BMJ, que é especialista em relações governamentais. Wagner, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Bom, você acha que essa polarização que nós estamos vendo, né, sobretudo na eleição presidencial, ela é um fato, né? Você acha que ela é exagerada ou é normal? Se nós formos avaliar, inclusive, as últimas campanhas, esse tem sido um comportamento do eleitor ou dessa vez nós temos, assim, uma intensificação? Esse é o principal ponto dessa eleição, sem dúvida. Se você pegar desde a nossa primeira eleição, no início dos anos 90 até agora, sempre houve essa polarização direita-esquerda. Talvez a principal diferença agora, principalmente na eleição presidencial, é que a nossa esquerda nunca foi tão esquerda, mesmo no segundo turno, e a direita nunca foi tão direita, mesmo no segundo turno. O que acontecia? Principalmente quando você avançava na eleição, era normal que os candidatos mais competitivos se aproximassem do centro, inclusive com suas propostas, né? E talvez esse seja um movimento que ainda não aconteceu de forma mais enfática nessa eleição. Então, você vê, principalmente a candidatura do Bolsonaro, intensificando um discurso de direita, né? Inclusive em suas propostas, e mesmo o candidato da esquerda tendo dificuldade para fazer esse movimento para o centro. Então, isso é uma novidade, de fato, nessa eleição. A gente viu, por exemplo, em 2002, que o candidato de então, o presidente Lula, fez inclusive a carta ao povo brasileiro, que foi uma aproximação com o centro. Né? Exatamente. Esse era um movimento que a gente esperaria de uma forma mais enfática do candidato da esquerda, né, do candidato do Haddad. Ele tentou fazer esse movimento, né, e de uma forma enfática foi rechaçado por alguns setores da sociedade. Né? Então, você vê que mesmo a aproximação com o PDT do ex-candidato Ciro Gomes não foi tão bem sucedida. Né? Teve algumas declarações bastante enfáticas lá do partido, no sentido de fazer um apoio crítico ao candidato do PT. E, ao mesmo tempo, o candidato da direita, o candidato Jair Bolsonaro, não tem nenhum incentivo para fazer esse movimento para o centro, porque ele já tem a maior parte dos votos, né? As últimas pesquisas vêm reafirmando essa vantagem frente ao candidato do PT, então não tem nenhum incentivo para ele angariar mais gente do centro. Ele vai jogar quieto e o esforço vai, de fato, ser do PT. No entanto, no momento, a gente não vê muito êxito nesse movimento. Bom, isso que você fala de uma ida para os extremos, no caso do candidato Jair Bolsonaro, né, que você disse que nunca a direita foi tão direita, nós poderíamos dizer que esse sentimento sempre existiu na sociedade brasileira e faltava uma candidatura para absorvê-lo? Ou também a sociedade mudou e quais são os fatores que teriam levado a sociedade a se aproximar desse outro extremo? Esse ponto também é fundamental, porque é difícil a gente medir, né, do ponto de vista científico, o quanto esse sentimento, essa posição mais extremada já estava dentro da sociedade. Porque alguns setores da sociedade sempre foram mais conservadores, né? E isso sim a gente consegue medir. Mesmo em economias, em democracias mais maduras, é muito nítida a relação entre o amadurecimento da população e um maior posicionamento de direita. Isso é normal, né? Agora, no Brasil, como a gente está fazendo essa transição demográfica agora, né? É agora que a gente está tendo mais pessoas maduras do que jovens na sociedade, é difícil a gente medir isso com clareza. Agora, de fato,
É muito provável que o sentimento já existisse e agora ele achou um canal para ser expressado. A gente não sabe o quanto isso é um movimento permanente, né? Isso também é difícil da gente falar agora, que a gente está no meio da situação, ou vai ser um movimento de fato pendular, que também é alguma coisa que a gente vê em outras democracias, né? Então, em algum momento você tem um movimento mais à esquerda e num segundo momento a gente tem uma polarização mais com a direita. A gente não sabe exatamente se isso vai ser a deixa para os próximos anos ou, de fato, mais para frente a gente tem um retorno mais para centro-direita, que é onde o Brasil se sente mais confortável, por dizer assim, nos últimos anos, né? Esse posicionamento mais ao centro parece que cansou a sociedade, né? Então, hoje em dia, é nítido que isso a gente vê também na eleição no Congresso, né? A gente não tem mais muito espaço para pessoas que ficam em cima do muro, que não têm propostas um pouco mais simples de serem explicadas, não necessariamente concretas, mas simples, né? E aí eu acho que o candidato Jair Bolsonaro teve um espaço muito grande para crescer no eleitor, na sua intenção de voto, principalmente com a bandeira do outsider, né, de um candidato que é um não político, mesmo sendo um político, né, por mais paradoxal que seja, foi aí que ele encaixou, né, e também na bandeira da violência, né, são as duas questões chaves dessa eleição, que são fáceis de vender, inclusive em redes sociais, né, foi aí que foi o principal fator do crescimento dele. Então ele conseguiu fazer uma campanha barata, extremamente efetiva, muito jogando parado com essas duas bandeiras. Você diria que o Brasil está começando a reproduzir aquilo que já existe em outras partes do mundo? Esse pêndulo que você coloca também entre direita e esquerda, nós verificamos em países europeus, né, onde em uns há o predomínio da direita hoje, em outros da esquerda. Essas campanhas muito fortes em redes sociais, que aconteceu na eleição do Trump, também na Europa com Brexit, eleição na França. O Brasil estaria, nesse sentido, reproduzindo aquilo que é um movimento universal? Sim. Agora, o Brasil tem algumas peculiaridades mesmo nessa questão da campanha da internet, né? Estados Unidos, por exemplo, a gente não tinha um movimento de WhatsApp tão forte. Era o Twitter. Você citou do Twitter na abertura, inclusive. No Brasil, a gente vê que o que repercute mesmo, né, o que vem sendo usado para fazer campanha na internet é o WhatsApp. E é um fator decisivo nessa eleição, sem sombra de dúvidas, não é? É um fator extremamente decisivo e guarda um perigo inerente também, que é a disseminação de fake news, de notícias falsas, que não são checadas e são simplesmente repassadas. Esse é um problema muito grande. O Facebook tentou tratar esse problema, né? E aí ele tem um controle maior sobre esse fenômeno dentro da sua rede. Agora, o WhatsApp é muito difícil você controlar. A empresa, o WhatsApp, não tem como fazer esse tipo de controle. E não é uma rede monitorada como as outras que têm os dados abertos ali para monitoramento, né? Perfeitamente. E, além disso, ela é uma rede que ela não forma clusters como forma o Facebook, né? Então, por isso que se você vê tanta briga no WhatsApp, porque às vezes num grupo de WhatsApp você tem pessoas de viés completamente diferentes. Uhum. E aí surge o debate mais acalorado, inclusive nos grupos de família, é uma coisa que você não controla, né? O Facebook não. Ele te coloca, na maior parte das vezes, em contato com pessoas que pensam parecidas com você. É a clusterização. Exatamente. E isso já no WhatsApp não acontece. Então, você tem um reforço de quem já pensa igual a você e, ao mesmo tempo, você tem os embates que são uma realidade que a gente está vendo agora. Isso que você falou é interessante, né? Porque os grupos de WhatsApp, eles se formam em torno da afinidade, não necessariamente ideológica. Exato. É o grupo da família, dos ex-colegas de faculdade, dos pais, da escola dos filhos. Exato. E aí tem de tudo, né? Exatamente. E esse é um fenômeno que não tem paralelo no mundo, sabe? Então, quando começou a campanha lá no início do ano, nós fazemos análises para vários setores da economia e a gente tinha muita dúvida de qual seria o impacto das redes na eleição. Com base no que a gente tinha de informação até então, que é o que já aconteceu antes, nós imaginávamos que existiria ainda a prevalência dos meios tradicionais de comunicação, principalmente a televisão,
né? Então, uma aposta válida na ocasião era que quem, de fato, conseguisse mais tempo de TV e a mobilização partidária ao redor da sua campanha fosse conseguir um maior apelo. E, no final, não foi nada disso, né? Quem conseguiu mais tempo de televisão não chegou nem no segundo turno, vocês viram o candidato Não chegou nem a Alckmin. 5% do Não voto. chegou nem a 5% do voto, né? Não chegou nem a terceiro lugar, né? O Ciro passou, no final das contas. Então, o apelo das redes é algo que a gente vai precisar de um tempo para olhar para trás e entender o que aconteceu nessa eleição. Nesse sentido, houve uma surpresa, não se esperava isso. Sim, não, sem dúvida houve uma surpresa. No início do ano, a principal avaliação, a avaliação prevalente na época, era que, de fato, o candidato que não dispunha de recursos, e aí financeiros, mas também apoio nos estados, né? O apoio partidário é uma coisa que nas eleições anteriores fazia muita diferença, essa candidatura, de fato, pudesse perder força, né? E no final, o sentimento que a gente falou no início do programa acabou sendo o fator de diferenciação, preponderando, inclusive, sobre esses meios tradicionais de fazer campanha, né? Você diria, então, que as redes sociais, sobretudo o WhatsApp, são responsáveis por esse reforço da polarização, esse clima que muitos chegam a dizer que é um clima de ódio, de briga entre família, esse componente das redes sociais seria um dos responsáveis por isso? Creio que sim, mas eu acho que todo o contexto que vem desde 2013, com as manifestações até agora, levam a gente para essa situação. Então, você vai somando alguns fatores que nos levaram a essa situação. As redes sociais, sem dúvida, são um fator primordial em toda essa situação. Agora, tudo que aconteceu antes, e aí a Operação Lava Jato, toda a necessidade de uma renovação na política, a necessidade de achar um outsider no início do ano, você lembra, teve vários candidatos que Joaquim Barbosa, se Luciano colocaram, Huck, nomes que surgiram aí. Que vinham com uma esperança para a população, né? No final, todas essas campanhas, todos esses prováveis candidatos eram uma esperança de alguma coisa nova para que pudesse preencher essa lacuna. Não apareceu ninguém e aí, no final, quem se classificou para essa posição foi, de fato, o candidato da direita, o Bolsonaro. Bom, nós estamos falando da disputa presidencial, mas a mesma polarização se repetiu na disputa no parlamento, né? Na Câmara dos Deputados, o Partido dos Trabalhadores fez a maior bancada. Em segundo lugar, veio o PSL, partido Jair Bolsonaro, 52 deputados, um partido que era inexpressivo. Sim. Essa corrida para os extremos, como você disse, ela pode apresentar os partidos de centro como os grandes perdedores. No caso da Câmara, esses partidos tradicionalmente de centro tiveram perda nas bancadas. Sim. Quer dizer, o centro sai perdendo dessa disputa? Sim, é interessante esse movimento também no Congresso, né? Sim, a esquerda ficou do mesmo tamanho, mais ou menos, né? Você tem um aumento do posicionamento mais conservador na direita e o enfraquecimento do centro. O que aconteceu na eleição presidencial acabou se refletindo no parlamento também, exatamente isso. Agora, você tem um aumento de partidos representados, né? Isso aconteceu também, apesar de alguns desses partidos... Na Câmara, 30, no Senado, 21. Né? A Câmara eram 25, o Senado eram 15. Pronto. Então, mas assim, ainda que haja esse aumento de partidos, se você olhar para a média dos candidatos eleitos, você vê uma posição um pouquinho mais uniforme do ponto de vista ideológico. Explico. Antes, você tinha partidos que eram mais ideológicos, com posições bastante divergentes em determinados assuntos. Agora, você vê que mais ou menos 70% da Câmara é conservadora, nos costumes, principalmente, sabe? Então, assim, quando você olha somente para os partidos, você pode ter a impressão de que vai ser mais difícil construir, por exemplo, uma bancada de apoio ao governo. Quando você olha do ponto de vista ideológico, aí você começa a pensar, talvez não haja tanta dificuldade assim para temas mais de costumes. Do ponto de vista econômico, aí é outra história, né? Do ponto de vista econômico, aí são outros interesses envolvidos, a gente precisa ver como é que vai ficar. Agora, algumas bancadas, por exemplo, a Frente Parlamentar da Agropecuária, né? Mais da metade dos participantes dessa bancada não foi reeleito.
né? Isso quer dizer que o setor vai ser subrepresentado na próxima legislatura? Não necessariamente, porque do ponto de vista ideológico, as pessoas que entraram, os candidatos que entraram, eles têm mais ou menos uma posição que é bastante alinhada com o setor, né? Então, muito provavelmente, essa bancada vai se refortalecer no início da próxima legislatura. Isso acontece com todas as bancadas que defendem mais ou menos temas mais conservadores e ideológicos para esse lado. A bancada da família, poderíamos dizer assim, né? Bancada da família. São aqueles que foram eleitos em cima das questões morais, né? Exatamente. O que se chama bancada da bala, né? Posicionamentos mais religiosos. Isso tudo deve se fortalecer. Tanto que você mencionou os partidos de centro que perderam. Notoriamente, o PRB, por exemplo, né, que é um partido ligado à Igreja Universal, ele cresceu, né? Então, enquanto, por exemplo, Democratas perdeu, Democratas perdeu, o PMDB está com 33, né? Enfim, talvez o caso mais emblemático aí seja o PSDB, que ficou menor que o próprio PRB, né? Sim. Então, ele virou um partido médio, né? E essa readequação de forças no parlamento, a gente precisa ver como vai ficar, porque tem muita gente nova na Câmara, né? No Senado também, mas principalmente na Câmara, né? E a primeira legislatura para um parlamentar, normalmente ela é de experimentação, né? É difícil alguém que chega aqui... Que nunca exerceu um outro mandato. Que nunca exerceu um outro parlamentar, e esse é o caso de mais de 70 dos deputados que entraram agora, proporem coisas, proporem normas novas, terem uma articulação boa com o Executivo, com a sociedade. Então, é um momento muito novo, tanto por essa polarização, tanto por causa desses novos entrantes que acabaram entrando no parlamento e vão ter que dar uma resposta para a sociedade bastante rápido, porque eles vão ser cobrados por isso também. Você mencionava as redes sociais. É muito provável que a participação popular nessa próxima legislatura também seja maior do que aconteceu nas anteriores. A pressão direta aos parlamentares. Né? A pressão direta nos parlamentares. E aí entra a negociação com o Executivo, né? Como vai ser a negociação com o Executivo nesses próximos 4 anos, em especial nesse primeiro ano de mandato? O Bolsonaro, que tem a vantagem no momento, já disse que não vai negociar cargo de primeiro escalão, né? É provável que não o faça mesmo. Só que política é negociação, né? Você pode ter o posicionamento ideológico que você quiser. Você não muda a política do dia para a noite. Então, negociação vai ter que acontecer, sabe? É muito provável que a sociedade tenha um papel mais fundamental. Porque o que acontece? O parlamento, ele sempre foi caixa de ressonância da sociedade. Só que ele é mais ressonante à medida que alguém olha para ele, né? É assim que funciona. Então, a gente espera que, pelo menos nesse primeiro ano, a sociedade olhe para o parlamento, a sociedade olhe para quem elegeu e para o posicionamento que ele está tendo nas votações. E é muito provável que o Executivo também se utilize disso. Então, olha, eu estou tentando aprovar as reformas que eu falei. Para a população. Exatamente. Eu estou tentando aprovar e quem não está deixando é o parlamento. E aí o parlamento vai ter que se explicar para a sociedade também. E nós podemos imaginar que essa polarização continuará depois, na medida em que os dois partidos de maior bancada na Câmara são dos dois candidatos, independentemente de quem vença, o partido adversário assumiria essa posição de oposição, e inclusive mantendo esse clima de campanha ainda? Eu acho provável. É provável que os partidos de esquerda façam uma oposição feroz, né, ao próximo governo. Talvez a principal dúvida seja os tradicionais partidos de direita, né? Então, você tem um PSDB já se posicionando que vai fazer oposição. Se for Bolsonaro. Se for Bolsonaro. E no caso do PT também. E no caso do PT também. Então, ele vai ser esquerda, ele vai ser oposição. Agora, os partidos de centro, a gente não tem uma clareza tão grande. A gente tem, por exemplo, mencionado o PRB, ele já falou que vai para a base do governo. Agora, o próprio Bolsonaro não deixa claro se aceita, né? Ok, eu vou ter voto no Congresso, beleza. Agora, como é que eu vou incorporar esse partido no meu governo? Porque é justo que incorpore, né? É justo que ele seja representante. É assim no mundo inteiro, a coalizão. Né? Exatamente. Então,
como vai ser essa presença dentro do governo do Bolsonaro? A gente não tem clareza disso ainda. Tudo bem, não vai ser com uma indicação de ministro, vai ser com o quê, então? Vai ser com incorporação de ideias? Vai ser com cargos que sejam no segundo escalão? Como é que vai ser isso? Né? A gente não temos resposta para isso ainda. Agora, esse clima de polarização, ele pode prejudicar a formação de um governo de coalizão depois? Na última eleição, na reeleição da presidente Dilma, nós tivemos a sociedade também dividida, foi uma votação muito apertada, muito mais do que agora, né, como indicam as pesquisas. E ela teve muita dificuldade de compor uma base no Congresso. Essa talvez tenha sido uma das causas do impeachment da presidente Dilma. Sim. Quer dizer, esse clima que se cria no país hoje, ele vai dificultar a formação de uma coalizão, independentemente de quem vença? Ou é possível, depois da eleição, se criar um novo concerto em torno do governo que entra? Historicamente, o governo tem uma capacidade de atração muito grande dos partidos que normalmente não são oposição, né? Então, você tem uma gama de partidos que são esses do centro, inclusive, que não são oposição em governo nenhum, né? Então, assim, é muito provável que isso aconteça nessa eleição também. Então, alguns desses partidos, à medida que a eleição de fato termine, vão para dentro da base do governo. Agora, você ter base é uma coisa, você ter voto para aprovar as medidas é outra completamente diferente. Então, você vê, a base da Dilma era imensa. A base da ex-presidente Dilma, no papel, era imensa. Ela não conseguia, no final do governo, aprovar um projeto de lei, né? Quanto mais uma alteração de Constituição. Uma MP, ela tinha muita dificuldade, caducava tudo, enfim. A gente não sabe qual vai ser a base desse governo, né? E nem quem de fato vai votar com ele. Agora, você ter base é uma coisa e você ter articulação política para tocar o dia a dia no Congresso é outra completamente diferente também. Então, é muito provável que a articulação política, e aí já é um fato dado, por exemplo, do Bolsonaro, seja do Onyx Lorenzoni, né? É um político experiente, conhece a casa, né? Conhece como é que são tomadas as decisões aqui dentro, mas vai ter que negociar. Se ele não tiver nada para negociar, se ele não tiver nada na mão para negociar, e aí pode ser inclusive incorporação de ideias, não precisa ser necessariamente o que era feito antes, é muito difícil ele angariar esses votos na hora de aprovar, por exemplo, uma reforma da Previdência, né? Da mesma forma, o candidato Haddad, ele precisa de uma base, e aí talvez aí haja um pouquinho mais de previsibilidade. A gente já sabe como é que o PT, não a Dilma, né, negocia, né? A gente já sabe que é capaz de formar coalizões, já conhece também como é que funciona a casa, e aí, independente de qualquer irregularidade que possa ter acontecido no passado, a gente já conhece como é que o PT negocia com a casa e consegue ter alguma eficiência, né? O candidato Bolsonaro, não. A gente precisa ver como é que vai ser o estilo de negociação dele, sendo o Onyx Lorenzoni um político experiente. Ainda assim, ele vai precisar de instrumentos para negociar, de discurso para negociar, e isso é algo que a gente ainda precisa ver como é que vai se formar. Porque o calendário do Executivo ele é diferente do candidato do Legislativo, né? Você tem o Legislativo começa em fevereiro, 1º de fevereiro, começa as atividades na casa, e a próxima presidência já começa em janeiro, né? Então, você tem um intervalo aí que ele é muito importante para ver onde vai ficar o poder de agenda, né? No final, o nosso presidencialismo... Isso pode começar até em novembro já, né? Com quem foi eleito, né? Vai até fim de janeiro. Exatamente, porque... inclusive no final desse ano, a gente tem medidas muito importantes para serem votadas aqui, né? Algumas MPs são muito importantes. O orçamento? O próprio orçamento que está sendo discutido agora, né? Que vai pautar o próximo ano, e aí vai ter impacto direto no próximo governo. A gente precisa ver qual vai ser a capacidade de articulação do próximo governo já, né? No dia seguinte da eleição, o que ele vai conseguir mobilizar dentro da casa para que tenha uma viabilidade política no próximo ano. Todo esse clima que se construiu em torno da eleição brasileira, né, de novos atores, de uma direita e esquerda mais radicalizadas, de uma polarização muito grande, tem sido visto pelo mundo? Quer dizer, como é que
Como é que está a imagem do Brasil nos outros países? Eu não me lembro de ter visto uma eleição brasileira que repercutisse tanto internacionalmente. Sim, isso também é muito interessante, porque a cobertura dos jornais internacionais, a gente tem acompanhado isso, né? Inclusive, teve uma capa de The Economist que foi um posicionamento claro, né, contra o candidato Bolsonaro. Isso não é comum, né, de ver, principalmente quando se trata de Brasil. Agora, os investidores estão olhando, né? O Brasil é um país muito atrativo para investimento, paga um prêmio muito alto pelo seu risco, né? O nosso juro, ainda com a redução da Selic, ele continua alto, olhando para o resto do mundo e para países correlatos, e está todo mundo olhando para ver o que vai acontecer aqui. Então, notadamente, a imprensa internacional também tem feito uma cobertura bastante próxima. Hoje, o posicionamento do mercado é pró-direita, né? Necessariamente é pró-direita, muito em função do que foi colocado no programa de governo do candidato Fernando Haddad, né? Uma reafirmação das medidas que, notadamente, não deram tão certo do ponto de vista econômico no governo Dilma. Então, por isso, você vê o editorial econômico das principais publicações de economia no mundo, fora da Economist, notadamente, eles são notadamente pró-reformas, né? Não necessariamente o candidato Bolsonaro vai entregar reformas, né? Inclusive, é algo que a gente ainda precisa ter clareza do candidato, né? O que, de fato, é uma reforma da Previdência para o candidato Bolsonaro? A gente já tem um posicionamento do PT, a gente já sabe qual é o posicionamento do PT, por exemplo, para a reforma trabalhista. O que é, de fato, do candidato Bolsonaro? Ele já falou que precisa ser feito alguns ajustes. Que ajuste, né? Então, essa clareza o investidor ainda não tem. Agora, na certeza de ter um governo que reafirma o que deu errado e na dúvida, o pessoal está apostando na dúvida. E vamos ficar com essa dúvida até o resultado das urnas. Muito obrigado, Wagner, por participar do nosso programa. Agradecemos também a sua companhia. Você pode rever essa entrevista na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Também pode entrar em contato com a TV Senado ligando gratuitamente para 0800 61 22 11. Continue ligado na TV Senado e até a próxima.